Olá, bem-vindo coach, bem-vinda coach a esta palestra online. Muito obrigado por ter aceito o meu convite e se fazer presente aqui virtualmente nesta palestra, por estar assistindo a este vídeo. Muito obrigado pela sua presença aqui comigo. Eu acredito no tremendo poder do coaching e por isso ajudo coaches a cumprirem sua missão de conduzir pessoas em um processo transformacional para evoluírem ao estado desejado. Entretanto, para muitos coaches, a sua aptidão está bloqueada, simplesmente por não conseguirem a conexão necessária para atraírem clientes. E por isso, eu estou aqui para ajudar você a conectar-se com pessoas que se tornarão seus clientes, para que você possa exercer a sua habilidade especial de transportá-las para o ideal desejado, para o ideal almejado. E assim, juntos, vamos fazer a nossa parte na transformação do mundo. Eu me comprometo que nos próximos minutos você vai saber três coisas fundamentais. Primeira, que você pode completar, sim, todos os meses a sua agenda. Você está aqui porque você está com buracos, com vagas em aberto na sua agenda. Isso tem sido um transtorno para você, tem te causado um mal-estar, uma preocupação até mesmo com a sua competência. Calma, eu quero te dizer que você pode sim, do jeito que você está, você pode completar todos os meses a sua agenda. A segunda coisa que você vai aprender é que pode aumentar o seu número de fechamentos por sessões iniciais realizadas. Sim, eu sei que você está com problemas nos fechamentos. Você tem aquela consulta inicial, a primeira sessão gratuita e não está conseguindo fazer os clientes comprarem. Muitos ficam encantados, eles saem te amando, falam que vão dali a poucos dias, dentro do mês, é só virar o cartão, precisa consultar a esposa ou o esposo, mas vão fechar com você e nunca mais voltam. Isso é chato, isso é tremendamente frustrante para você. Mas eu quero dizer que você pode sim aumentar o seu número de fechamentos por sessão inicial. A terceira coisa que você vai aprender comigo neste vídeo é que você pode ter controle sobre a entrada de clientes para poder estabelecer uma meta mensal sem depender da sorte. Sim, você pode estabelecer quantos clientes você vai ter este mês, o mês seguinte, você vai ter mais ou menos, de acordo com a sua demanda, de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu plano, o seu projeto, tá certo? Então, é perfeitamente possível você ter esse controle das entradas de clientes, não ficar dependendo da sorte como você está dependendo. Bem, novamente, quero dizer que eu sou Paulo Gregório, especialista em ajudar coaches a anotarem as suas agendas todos os meses usando as redes sociais. O meu site é o paulogregorio.com.br e a minha página no Facebook, Paulo Gregório, melhor, paulo.gregório.md, de marketing digital. Eu vou falar nessa palestra sobre os 5 passos que coaches bem-sucedidos estão usando para completarem suas agendas todos os meses através das redes sociais. Antes, eu quero te falar por que eu estou focando rede social. Bem, 5 razões eu vou te dar que valem a pena você obter clientes pelas redes sociais. A primeira razão é que os seus clientes estão nas redes sociais. Acho que isso é muito óbvio, não é verdade? Eu quero te dar 2 exemplos. O Facebook é a maior vitrine virtual do mundo, sendo que ele traz atrelado a si o Instagram. A segunda é o Google, que também traz atrelada a si o YouTube. Então, você tem aqui, só nesses 2 exemplos, você tem 4 redes sociais, vamos dizer assim, apesar que o Google é um site de busca, mas ele traz o YouTube, que também é uma rede social. Então, você tem aqui exemplos de como o teu público está nas redes sociais. Ele vai estar no Facebook, ele vai estar no Instagram, ele vai estar no YouTube. E ele vai encontrar você através do Google. A segunda razão é divulgar pelas redes sociais o meio mais rápido para se chegar até o seu cliente. Não existe meio mais rápido e eficiente de você chegar ao seu cliente a não ser pelas redes sociais. É a forma de você conversar com ele, de você chamar a atenção dele, dele conhecer você, porque ele está sempre ali, ó, conectado. Como eu disse, no Facebook, as pessoas estão 9 horas e meia, tá?
há mais ou menos 9 horas e alguns minutos é a média de que as pessoas estão conectadas. Então, as pessoas estão conectadas a maior parte do dia no Facebook, no Instagram, no YouTube. Elas vão passar e vão ver você. E você vai ter um jeito de chamar a atenção delas para elas pararem ali e ouvirem a sua mensagem, conhecerem você, se interessarem por você. Então, a divulgação pelas redes sociais é o meio mais rápido, está na mão das pessoas, contato direto com elas. Existe uma foto que me chamou muita atenção. No aeroporto, uma tela enorme de televisão que custou milhares de reais. E o que acontece? Ninguém está olhando para aquela tela. Todas as pessoas que estão ali no saguão do aeroporto estão nos seus celulares ou no seu notebook, 90% nos seus celulares. Então, as redes sociais são, sem dúvida, o meio mais rápido para você chegar até o seu cliente. A terceira razão, as redes sociais possibilitam você chegar até as pessoas certas. Eu não sei se você sabe, mas nem tudo que é publicado no Facebook você vê. Nem tudo que os teus seguidores, ou melhor, as pessoas que você está seguindo, nem tudo o que elas publicam você vê. Nem todas as propagandas do Facebook você vê. O que você vê é direcionado pelo Facebook. Ele só mostra para você aquilo que ele entende que você vai interagir com aquilo. Ele vai acompanhando a sua forma de interagir com as publicações e ele vai selecionando. E ele só mostra para você aquilo que realmente lhe interessa. Então, através de uma divulgação correta, você vai chegar nas pessoas certas. Você vai mostrar a tua publicação para quem realmente tem interesse naquilo que você vai falar. A quarta razão, as redes sociais possibilitam uma interação única. É um canal de duas vias. É um canal, não é como a televisão, não é como o rádio, não é como um jornal físico, não, uma revista, não como outdoor, de forma alguma. As redes sociais possibilitam essa interação, esse canal de duas vias. Você fala com o seu cliente fala com você, tá certo? Há a condição de vocês terem essa interação. Essa interação é muito importante porque você pode aperfeiçoar a tua conversa com ele através dessa interação. Então, cada dia você vai atingir a pessoa certa com a mensagem certa. Isso vai aumentar o teu índice de conversão das pessoas em clientes. Quinta razão, a divulgação pelas redes sociais apresenta uma excelente relação custo-benefício. Posso até arriscar dizer que é a melhor relação custo-benefício. Você investe pouco e você alcança muito. Muito pouco você investe e você alcança um retorno muito grande a partir do momento que você consegue ajustar a sua comunicação. Então, a relação custo-benefício das redes sociais ela é uma relação excelente. Baixo investimento para um alto retorno. Quero contar um pouquinho então da minha história antes de falar sobre os 5 passos de coaches bem-sucedidos para conseguirem completarem a sua ação, a sua agenda, todos os meses através das redes sociais. Bem, em 2017 eu obtive a minha formação e comecei a conhecer o mundo dos coaches. Eu não conhecia esse universo do coaching e dos coaches. Quando eu comecei a conhecer os coaches, eu constatei que a maioria deles não tinha a menor noção de como chegar nas pessoas. Eles não sabiam como chegar nas pessoas. E por causa disso, muitos desistiam do coaching. Muitos desistiam de conseguir mudar de função, de profissão. E muitos continuavam ou com 2 fontes de renda, o coach assim, como um hobby ou como uma segunda opção, mas muito fraquinha. Então, eles não conseguiam fazer uma transição para ter uma vida bem-sucedida dependendo exclusivamente do coach e assim projetar e alcançar os seus sonhos de realizações. Eles acabavam desistindo porque simplesmente não conseguiam conquistar clientes. A maioria não tinha noção, posso dizer, a maioria não tem noção de como chegar nas pessoas. Como acredito na grande importância do coaching, na transformação do mundo e como conheço o poder do marketing digital em captar clientes, entendi que era fundamental ensinar a esses coaches o marketing digital. Então, por causa disso, eu percebi que eles precisavam de ajuda nessa área. Dessa maneira, quando estou ajudando o coach a transformar vidas,
eu, como coach, estou cumprindo a minha missão através deles, ajudando a transformar o mundo de maneira escalada, através deles. As vidas que eles vão conquistar, as pessoas que eles vão conquistar através do marketing digital, através da minha orientação, e que eles vão conquistar muitas pessoas, como se eu também estivesse transformando através deles o mundo. Então essa faz parte também da minha missão. Como coach, eu realizo o coach transformando vidas e através de outros coaches, ajudando-os a conquistarem pessoas, eu também estou ajudando a transformar o mundo. O marketing digital, bem aplicado nas redes sociais, é poderoso para rapidamente atrair as pessoas certas para você. Eu vou te demonstrar. Foi através do marketing digital que você me conheceu, provavelmente com esse anúncio ou com um anúncio, uma publicação semelhante a essa. Foi através das redes sociais que você me conheceu e é por isso que você está assistindo esse vídeo. Veja um dos casos que eu ajudei profissionais a atingirem um número de pessoas que eles nem imaginavam ser possível em tão pouco tempo. Isso eu fiz através do Facebook e do Instagram. Caso do Dr. Joiada Soares. Ele não tinha nenhuma atuação nas redes sociais. Ele era um desconhecido nas redes sociais. Ele é psicólogo, ele também é pastor e ele tem um trabalho de mentoria para pastores. Nós fizemos um vídeo, publicamos esse vídeo da forma correta, ajustando a comunicação dele, ajustando também a forma de impulsionar essa publicação e veja o que aconteceu. Ele, um desconhecido, ele teve 938 pessoas que não o conheciam, que se interessaram, que se envolveram com o vídeo de alguma maneira e o mais importante, isso foi em 14 dias, do dia 8 de julho ao dia 22, investindo apenas R$ 149,98, ele atingiu o quê? 49 pessoas que estavam dispostas a conversar com ele, que queriam conversar com ele, que se interessaram por demais do que ele estava falando. Desses 49, que ele investiu apenas R$ 149, vamos fazer aqui uma suposição, os dados são coisas pessoais dele, não vou poder falar, mas vamos fazer umas suposições, que ele, conversando com essas 49 pessoas, teve um índice normal de conversão de 10%. Esse índice é normal. Pode ser muito mais do que isso, conforme ele aqueceu essas pessoas. Mas vamos dizer que ele conseguiu um índice razoável, até baixo de conversão, 10%. Ele conseguiu trazer 5 pessoas que adquiriram, que compraram a sua mentoria. E a sua mentoria, vamos dizer que seja de R$ 2.000. Então, em 14 dias anunciando, investindo R$ 150, ele obteve R$ 10.000. Ele preencheu a sua agenda. Se a sua agenda era para 5 pessoas, ele preencheu a sua agenda nos próximos 30 dias, se a mentoria dele fosse para 30 dias. Então veja o quê? O grande potencial que as redes sociais possuem para você captar clientes, mesmo que você seja desconhecido, mesmo que você não tenha nenhum trabalho nas redes sociais, mas veja como você pode captar clientes em pouco tempo, de maneira muito simples, com baixo custo. Percebeu o poder que tem as redes sociais de atrair as pessoas certas para você captar clientes? Agora, antes de falar sobre os passos para você começar a captar clientes pelas redes sociais, eu quero falar sobre 3 armadilhas que a maioria dos coaches cai quando tenta conseguir clientes usando as redes sociais, quando tenta conseguir sozinhos, Eles tentam fazer por aquilo que eles conhecem, pelas pesquisas que eles fazem. Então, fatalmente, normalmente eles caem numa dessas 3 armadilhas. A primeira armadilha é a armadilha do vendedor das casas Bahia. Vendedor das casas Bahia. O que acontece? Muitos coaches, eles gastam todas as suas energias para fazer um trabalho incrível com os seus clientes. Então, eles investem tudo que eles têm para fazer um coach maravilhoso. Aquele cliente que ele conseguiu, ele faz um coach maravilhoso ali, ele investe toda a sua energia naquele coach. Por quê? Porque ele acredita que dessa maneira, esses clientes satisfeitos, eles vão indicar outros clientes e assim ele vai conseguir fechar a sua agenda. Ele está dependendo exclusivamente da indicação de clientes satisfeitos. Mas isso é uma grande armadilha. Sabe por quê? A maioria dos clientes
não vai nem comentar sobre o coaching que fez. Sabe por quê? Muitos deles têm vergonha de dizer que precisaram pagar um profissional para ajudar que eles melhorassem as suas vidas. Então, eles nem vão comentar sobre o coach que fizeram. Então, aquela energia que foi gasta pelo coach naquela pessoa, na intenção, não na transformação daquela pessoa, mas na intenção que ele fosse trazer outros clientes, aquela energia nesse ponto foi desperdiçada. Quando você espera clientes por indicação, você deixa de aplicar a sua energia naquilo que vai realmente lhe trazer clientes e fica ao sabor da sorte. Como eu disse no início, fica dependendo de indicação. Então você não tem como programar se você vai ter clientes este mês, o mês que vem. Você fica totalmente trabalhando de uma forma totalmente imprevisível. Agora eu quero falar sobre a segunda armadilha, que eu chamo de liquidação total. É muito comum coaches cobrarem preços menores que a concorrência. Ele percebe quanto que os coaches ali na região dele estão cobrando. O que ele faz? Ele começa a cobrar um preço menor. Isso ele faz porque imagina que desta maneira eles vão aumentar o número de clientes. Alguns até captar o primeiro cliente fazendo dessa maneira, tendo um preço mais baixo. Só que isso se torna uma grande armadilha, porque as pessoas vão desconfiar da competência desses coaches justamente por causa do preço baixo. É aquela célebre ilustração. Precisa ser feita uma cirurgia de emergência, uma cirurgia que depende de um neurocirurgião. E você é colocado diante de 2 neurocirurgiões. O primeiro cobra R$20.000 e o segundo cobra apenas R$2.000. E você sabe que a média do mercado é R$20.000. Você teria coragem de contratar o de R$2.000? Então, da mesma maneira, o cliente olha e desconfia. E ele não vê valor no coach que abaixa o seu preço. Ele vai ver valor naquele que tem o preço que está de acordo com o mercado. E o que acontece? Ele vai contratar o seu concorrente que tem o preço mais alto. E você vai perder mais um cliente. A terceira armadilha que eu chamo do jeitinho brasileiro. Muitos coaches fazem dezenas de publicações nas redes sociais, às vezes imitando outros coaches, com frases de efeito e imagens bonitas. Então eles vão amadoramente investir, né, nas redes sociais. Dizem para ele, ó, as redes sociais é o canal para você conseguir clientes. Então eles começam a fazer publicações. E ele começa a ver o que os outros estão fazendo e começa a imitar os outros. O que eles fazem? Eles pensam que, fazendo dessa maneira, adquirindo muitos likes, muitos compartilhamentos, muitas curtidas, muitos seguidores, eles estão preparando o terreno que essas pessoas vão se tornar clientes deles. Então eles acreditam que likes, curtidas e compartilhamentos e seguidores significam clientes. Infelizmente, isso é uma grande armadilha, porque as pessoas têm o hábito de curtir automaticamente. Elas são condicionadas pelas redes sociais a curtir automaticamente. Eu já fiz isso, eu já vi isso. Eu já escrevi coisas negativas como crítica, por exemplo, e eu vi pessoas curtindo, percebendo que elas não tinham a menor noção do que elas estavam curtindo apenas por curtir, porque viram o meu nome lá. Então, o que vai acontecer é isso. E você ainda cai na questão de uma pessoa conhecida sua, aquela sua tia que te ama tanto, ela colocar coisas ali totalmente fora do contexto comercial. Te chamar, oh, que bonitinha, que lindinho, como você está falando coisas bonitas, oh, te amo, te adoro. Isso descaracteriza completamente o seu profissionalismo. Então, as pessoas, elas que estão curtindo, compartilhando, seguindo você, mas não quer dizer que elas vão se tornar seus clientes. Elas estão se tornando apenas simpatizantes, teus seguidores, porque elas gostaram do que você escreveram, gostaram da sua imagem que você postou, da frase de efeito, ou simplesmente porque elas gostam de você. Quando esses coaches que estão fazendo dessa maneira focam em simplesmente criar público simpatizante, estão fadados a uma grande decepção lá na frente, porque esses seguidores não vão comprar seu coach. Eu sei disso na carne, eu sei perfeitamente disso. Eu sei que fazer seguidores não significa transformar em compradores, de forma alguma. Eles são apenas simpatizantes. Então, você me pergunta,
como fazer certo. Como que eu posso aplicar nas redes sociais e obter clientes e não seguidores e não simpatizantes. Agora sim, eu vou te falar os 5 passos que coaches bem-sucedidos estão usando para completarem suas agendas todos os meses através das redes sociais. Anota aí. O primeiro passo é acertar na mosca. Lembra aquele alvo de dados, né? Acertar na mosca? Então, o primeiro passo é esse, acertar na mosca. Focar as suas energias onde realmente vão ter resultados rápidos e expressivos, que são as redes sociais. Quando eles focam suas energias onde realmente vão ter resultados rápidos e expressivos, eles estão literalmente acertando na mosca. Os coaches bem-sucedidos descobriram que as redes sociais são a sua maior e mais viável fonte de clientes, pois sabem que pode preencher suas agendas em 15 dias ou menos com alto retorno de investimento. Então, é por isso que eles investem a maior parte de suas energias nas redes sociais. Não quer dizer que eles não vão investir no coaching, não é isso. Mas para captar clientes, eles sabem que não é através de indicação. Eles não vão depender de indicações. Indicações automaticamente, organicamente, espontaneamente, elas acontecem. Mas eles captam, né, a maior parte de seus clientes através de investirem nas redes sociais. Os outros coaches que não fazem isso é porque acreditam que é muito complicado fazer propaganda nas redes sociais, pensam que precisam entender de programação, HTML, essas coisas de programação, sendo que é muito simples. O Facebook e o Google, eles ajudam os iniciantes com um passo a passo bem simplificado. Por isso, muitos desses coaches que não estão fazendo dessa maneira, captando clientes pelas redes sociais porque não sabem, eles não estão preenchendo suas agendas, estão com buracos dolorosos, né? Como se fossem buracos na própria carne, por verem suas agendas desocupadas. Consequentemente, eles não conseguem viver do coaching, dependem de outra fonte de renda, trabalhando muitas vezes com aquilo que eles não gostam e permanecendo cativos ao cartão de crédito e ao cheque especial, que isso é terrível. Muitas vezes tendo que fazer um rodízio nos pagamentos das contas e adiando as férias, cancelando plano de saúde, tirando o filho de escola particular, protelando tratamento dentário, substituindo o carro por um de menor valor e assim vão rebaixando cada vez mais o padrão de vida deles e da família. Eu quero falar aqui sobre o poder das redes sociais, o caso da doutora Juliana, que também é psicóloga e palestrante. Ela tem programas que atendem mulheres. Ela tinha na época e ela continua tendo programas que atendem mulheres. Ela já utilizava o Facebook, o Instagram, o YouTube, ela já tinha uma visibilidade, porém com pouquíssimos resultados. Uma experiência que eu fiz nas postagens delas, nas publicações delas, eu percebi o seguinte: numa média de 58 horas, ela teve apenas dessas publicações 34 dessa, 13, 44 e 12 visualizações dessa. Pode ver que eu percebi que a postagem, o público dela se identificava mais com o quê? Com assuntos relacionados à família. As mulheres queriam saber mais sobre família. Foi o que nós fizemos. Nós fizemos um vídeo direcionado justamente para esse público, para aquelas pessoas, aquelas mulheres que já a conheciam, que já a seguiam. E também abrimos para um público mais amplo, para pessoas que não a conheciam. E focando esse assunto de família, que ela tinha programas que focavam esse tema. Então, no primeiro mês, ela atingiu mais de 5.000 pessoas que não a conheciam. Fora aquelas que ela conhecia, ela atingiu mais 5.000 pessoas que não a conheciam. Aqui embaixo, se você está no celular, talvez você não consiga visualizar, mas aqui está dizendo que aconteceram mais de 9.000 visualizações desse vídeo dela. E nesse período de aproximadamente 30 dias, ela juntou 200 mulheres
interessadíssimas no seu programa. 200 mulheres que ela tirou do meio de todas essas que acompanharam, que tiveram interesse nesse vídeo, que estavam identificadas perfeitamente com os problemas que ela falou no vídeo, e essas 200 mulheres, elas entraram num canal de comunicação direto com ela. Também não posso divulgar aqui dados, mas vamos para suposições. Vamos supor agora que ela também teve o mesmo índice de 10%. Acredito que nesse caso aqui seria bem maior, por causa que eram pessoas que já a conheciam, já tinham um relacionamento, apesar que também, é verdade, desculpa, tinham pessoas que não a conheciam. Mas as pessoas estavam muito quentes, muito interessadas no seu programa. Ela conseguiu 20 mulheres. Vamos jogar abaixo. Um programa de R$ 1.000 para trabalhar durante um mês com essas mulheres. Então ela obteve R$ 20.000 em 30 dias que ela teve a divulgação. Ela investiu aproximadamente R$ 200 também, foi baixa o investimento no impulsionamento desse vídeo aqui. Então foi focado naquele público que realmente estava interessado no programa dela. Então nessa suposição, ela teria levantado R$ 20.000 para aqueles próximos 30 dias trabalhando com essas mulheres, sendo que ela não estava conseguindo atingi-las. Mas ela mudou a sua linguagem, mudou seu posicionamento, ela focou o trabalho dela, a divulgação dela, e o que acontece? Ela obteve 200 pessoas interessadas, das quais, numa conversa, ela pode ter tido uma conversão de 20 mulheres. É perfeitamente possível ela ter conseguido isso. Bem, o segundo passo é prender o olhar. Eu chamo de prender o olhar, de captar o olhar e prender o olhar. Lembra que eu falei? As pessoas estão passando a sua linha do tempo e aquela publicação chama a atenção e prende o olhar delas. Essas pessoas, esses coaches bem-sucedidos que aplicam nas redes sociais, eles fazem publicações que se destacam aos olhos das pessoas certas, que param para saberem do que se trata. Sim, a linha do tempo você sabe que a pessoa está correndo, mas alguma coisa chama atenção e você já fez isso, você parou naquilo. Quando você faz assim, quando você investe nas redes sociais da forma certa, as pessoas que têm o problema que você se propõe a resolver vão encontrar você. Isso em pouquíssimo tempo. Isso vai acontecer em muito pouco tempo. Como eu disse, 7 dias, 15 dias, 30 dias. É perfeitamente possível, em até 15 dias, 500 pessoas ou mais que nunca ouviram falar de você, lhe conhecer através desse trabalho. Imagine você que tem a maior dificuldade para conseguir 2 ou 3 pessoas por semana, de repente está falando com 500, tem 500 pessoas interessadas no seu coach, 500 pessoas que querem saber mais, 500 pessoas que estão interessadas, que elas têm esse problema e que elas encaixam perfeitamente com o seu programa. Isso seria bom para você, que não tem 2, 3 pessoas por semana, de repente ter 500 pessoas querendo falar com você? Quantas dessas 500 pessoas poderiam contratar o seu coaching? Sim, quantas dessas 500 pessoas poderiam contratar seu coaching? Vamos lá. Aqueles coaches que não fazem esse tipo de publicação, que não têm esse tipo de trabalho de divulgação nas redes sociais, eles pensam que precisam apenas falar do seu coaching, como eu disse. Eles falam do seu coaching para atrair clientes, sendo que a maioria das pessoas não tem a menor ideia do que seja coaching. E por isso, simplesmente vão ignorar as suas publicações. Elas não sabem o que é coaching, e ele está falando de coaching. Elas vão ignorar as suas publicações, vão passar batido, como a gente fala. Entretanto, quando se produz uma mensagem que atrai o olhar do cliente, algumas coisas vão acontecer. Aliás, quando não se produz uma mensagem que atrai o olhar do cliente, é uma perda de tempo e de dinheiro, porque as pessoas não vão encontrar você. Essa falta de resultados vai fazer você desistir de conseguir clientes pelas redes sociais. Assim, você vai estar abrindo mão da maior fonte de clientes que existe, que são as redes sociais. E vai continuar com a sua agenda incompleta. Vidas que seriam transformadas por você não vão lhe conhecer. Vamos lá para o terceiro passo, que eu chamo de fazer uma ponte. Esses coaches bem-sucedidos criaram um canal de comunicação direto com as pessoas interessadas em sua mensagem. Lembra que eu falei? O Dr. Joiadas, ele conseguiu 49 pessoas para conversar com ele. A doutora Juliana conseguiu 200 pessoas para conversar com ela. É um canal restrito, um canal direto de comunicação com as pessoas
que você atraiu, que estão realmente interessadas no seu programa, no seu coaching, no seu trabalho. Dessa maneira, esses coachings podem apresentarem-se como autoridade no problema daquelas pessoas, fazendo com que elas os enxerguem como os portadores da solução que tanto desejam. Elas têm uma dor e elas querem a cura e elas enxergaram, opa, essa pessoa está falando justamente o que eu estou passando, ela tem a solução que eu preciso. Se você não promove esse canal de comunicação com as pessoas interessadas, vai ter grande dificuldade em conseguir clientes, pois as pessoas não vão enxergar o potencial de transformação do seu trabalho. Essa é a razão de muitos coachings fazerem inúmeras sessões iniciais, entretanto sem fechamentos. Alguns desses estão abandonando o coaching. Sim, eu sei. Não estão fazendo coaching, estão se dedicando a outras coisas, por acreditar que não foram feitos para o coaching. Estão deixando de transformar vidas. Quarto passo é o fechamento natural. Eu chamo de fechamento natural. As pessoas interessadas contratam o coaching de maneira espontânea, naturalmente. É uma coisa que ocorre durante o processo. Assim, esses coaches bem-sucedidos obtêm uma alta taxa de conversão para suas sessões iniciais, sem a necessidade, preste atenção, sem a necessidade de serem vendedores chatos, grudentos, invasivos, que ficam insistindo, que ficam pressionando para conseguir que a pessoa compre. Não, naturalmente a pessoa compra o coach deles e as pessoas ainda agradecem por terem a oportunidade de serem clientes dele. Sim, isso é verdade, isso acontece mesmo. Aqueles coaches que não conseguem conduzir esse fechamento natural acabam amargando a visão das pessoas passarem por sua sessão inicial e nunca mais voltarem. Isso é terrível, isso é decepcionante, isso é frustrante. Quinto passo, suporte técnico. Esse é um dos passos mais importantes, mais fundamentais. Esses coaches buscaram a orientação de um especialista em captação de clientes. É por isso que eles sabem captar clientes de uma maneira tão eficiente. A mentoria do especialista fez com que esses coaches, em pouco tempo, começassem a captar clientes pelas redes sociais de maneira contínua e programada. Sim, eles controlam a entrada de clientes, eles sabem quanto vão investir, quando vão investir, se precisam investir, porque eles têm o controle dessa entrada de clientes, é de uma maneira programada. Dessa maneira, eles preenchem rapidamente suas agendas e chegam a ter lista de espera para os próximos meses. E você sabe o que acontece naturalmente quando você tem uma lista de espera que vai crescendo? Naturalmente, o que acontece é que você pode aumentar o seu preço. Então, é um efeito colateral de você atrair muitos clientes interessados no seu coach. Você não pode já atender todos aqueles que estão interessados, então você faz o quê? Você aumenta o valor do teu coach. Então você vai trabalhar o mesmo e você pode dobrar o teu faturamento, fazendo o mesmo trabalho, tendo os mesmos atendimentos, sem sufocar a sua vida, sem eliminar a sua vida familiar e social, sem se desgastar, se acabar trabalhando. Não, você controla, aumenta o valor do seu coach e você vai ter clientes. Vai começar uma nova fila de espera, você aumenta novamente o seu coach. É isso que acontece com os coaches bem-sucedidos, que enchem suas agendas e que conseguem ter os seus honorários num valor que realmente lhes dão o padrão de vida que eles querem. A maioria dos coaches se aventura a aprender sozinhos como divulgar o seu trabalho, porque acreditam que existe fartura de material gratuito disponível na internet. Tem um monte de gente ensinando nos blogs e no YouTube, no próprio Facebook. Entretanto, essas informações estão dispersas, desorganizadas e não são completas. Assim, esses coaches que ficam atrás de material gratuito, eles ficam confusos, a sua busca acaba se revelando com uma enorme perda de tempo e de dinheiro. Sabe como eu sei disso, né? Porque eu já fiz isso. Então, acabei com esse negócio de buscar ajuda gratuita. Bem, agora eu vou lhe dar a oportunidade para você aprender todas essas técnicas que eu estou falando
que eu estou dizendo como direcionar a tua divulgação, como falar a linguagem correta para atrair a pessoa correta, como ajustar a imagem que você vai usar no teu post, na tua publicação, como ajustar para quem você quer mostrar essa publicação. Então, são todas as ferramentas, um mecanismo que você vai aprender através de mim, através da minha mentoria. Você vai começar a atrair clientes para iniciar uma conversa. Pessoas que nunca antes ouviram falar de você. Você vai ser visto por essas pessoas como autoridade no problema que elas querem resolver, fazendo com que lhe enxerguem como portador da solução que tanto desejam. Quando você se coloca nessa posição, que ela enxergue você, que você sabe qual é o problema dela, que você conhece o problema dela e que você tem a solução para ela, então você cresce aos olhos dela. Assim, você vai aumentar muito, o índice de seus fechamentos vai aumentar muito. Fechamento de contrato em suas sessões iniciais, em sua primeira sessão gratuita, sem a necessidade de ser um vendedor chato, grudento e invasivo. Como eu disse, vai acontecer naturalmente o fechamento. A pessoa vai querer fechar e ainda vai te agradecer por se tornar seu cliente. Dessa maneira, você vai preencher a sua agenda em 30 dias ou menos e ainda vai ter lista de espera para os próximos meses. E assim, vamos juntos, eu e você, ajudar a transformar o mundo. Esta semana eu vou reservar algumas vagas em minha agenda para conversar com alguns coaches, somente aqueles que estiverem verdadeiramente comprometidos com a sua missão de transformar o mundo. Agende a sua consultoria de alinhamento, para que eu possa lhe conhecer e verificar se a minha mentoria pode ser aplicada no seu caso. Alguns coaches acreditam que deve ter tempo no exercício da profissão para poder ter a sua agenda preenchida. Entretanto, a realidade é que o fator decisivo para o cliente fechar com você não é a sua experiência, mas o seu posicionamento diante dele. Então, agende a sua consultoria de alinhamento, para que você tenha mais clareza sobre como você pode se posicionar como autoridade diante dos seus clientes. Outros coaches acreditam que devem fazer mais cursos de especialização para atrair clientes. Então, eles ficam enchendo a parede deles de diploma. Entretanto, o que o cliente quer é resultado, não é uma parede cheia de diplomas. Ele quer a transformação que ele precisa, é isso que ele quer. Quando ele percebe que você tem esse potencial de transformação, então ele contrata você. Aproveite essa oportunidade para ter sua consultoria de alinhamento comigo. Clique no botão verde aqui abaixo, preencha o formulário e agende a sua consultoria. Dessa maneira, você vai obter mais clareza sobre a atração e conversão de clientes. Alguns coaches acham que obter clientes nas redes é complicado, que precisa ter habilidades com a internet, que precisa entender de informática e programação. Na verdade, muitos coaches que estão angariando clientes diariamente nas redes sociais não possuem conhecimento de informática e programação. Eles não entendem nada disso. Eles se concentram naquilo que são especialistas, o coaching, e eles terciarizam a parte da programação para quem é especialista nisso, cujo pequeno custo é absorvido pelo que o coach recebe em seus atendimentos. Você viu que o custo é muito baixo. Então, agende a sua consultoria de alinhamento. Você vai saber que para você captar clientes pelas redes sociais, conhecimentos dos aspectos técnicos de informática são dispensáveis, pois você vai descobrir como obter resultados fantásticos através do Facebook de maneira simples e descomplicada, que você vai assimilar em poucos dias. E assim, vai estar cumprindo sua missão de transformar o mundo de maneira efetiva. Portanto, aproveite essa oportunidade. Seja um dos poucos que vai conversar comigo para obter clareza sobre como você pode mudar radicalmente a sua história. De alguém que tem poucos ou nenhum cliente para um profissional de agenda lotada e lista de espera. Então, clique no botão verde abaixo, preencha o formulário, você vai ser direcionado a um formulário, você preenche ele digitalmente no seu computador, tablet ou celular, agende sua consultoria de alinhamento. Lá no formulário eu vou te indicar como você vai fazer para agendar sua consultoria e assim, daqui a poucos dias estaremos conversando por telefone e assim
vamos todos, eu e você, vamos juntos ajudar a transformar o mundo. Então, é isso. Obrigado por ter participado dessa palestra. Eu sei que passei conhecimento para você que é suficiente para impulsionar o seu trabalho, para impulsionar a sua divulgação. Agora, se você quer realmente ser um coach bem-sucedido, que preenche a sua agenda todos os meses pelas redes sociais, então agende a sua consultoria de alinhamento. Clique no botão verde e vamos conversar. Muito obrigado, um prazer, uma honra ter estado aqui com você. Até lá, Deus te abençoe. Um abraço.